A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Em janeiro, João tinha toque. Foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade. E diziam: é simples, é só focar no momento presente. Em abril, Leandra tinha anorexia. Ouvia as pessoas rindo e comentando sobre ela. Em maio, Maria teve um ataque do pânico. Disseram que era frescura. Em junho, Paulo teve depressão. Foi chamado de fraco. Em julho, Lucas foi diagnosticado com esquizofrenia. Disseram que era uma invenção da sua cabeça. Em agosto, Daniel foi diagnosticado como personalidade borderline. Disseram que ele queria chamar atenção. Mas em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas passaram a entender quem tem transtornos mentais, estenderam a mão e postaram textos em suas redes sociais para apoiar. Porém, em outubro, voltaram a chamar de loucos e dizer que nos faltava fé. Em novembro, Paulo se matou. Tudo que Paulo queria era que todos os meses fossem amarelos, que os julgamentos acabassem. Então, a partir de hoje, faça a prevenção ao suicídio ser presente em todos os meses e dias do ano. Olá, tudo bem, pessoal do Esperançar? Neste nosso Evangelho do Setembro Amarelo, nesta parte que me cabe, refletiremos juntos sobre o sentido da vida. Será que nós, seres tão pequenos, conseguimos conceber um sentido vasto e universal para toda a nossa existência? Este universo infinito? Talvez não. Mas enxergar sentidos para as nossas vivências pessoais, para a nossa jornada, é muito importante para a nossa saúde mental. Uma pesquisa feita já há algum tempo, em 1999, nos Estados Unidos, acredito que os dados permaneceriam semelhantes. Mostrou que se tivéssemos apenas uma pergunta para fazer a Deus, 46% das pessoas o questionariam sobre o sentido da existência, o sentido da vida. Os conceitos espirituais que aprendemos, como imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, são poderosíssimos para começarmos a entender o sentido de nossas vivências, começarmos a entender o porquê de estarmos aqui, começarmos a entender para onde vamos, de onde viemos. A fé inabalável dá sentido, com certeza, para a nossa vivência, inclusive para as partes mais difíceis. Aqueles que têm um vazio espiritual, que não cultivam a dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão humana, não necessariamente por meio de uma religião. Aqueles que têm este vazio espiritual acabam elegendo outros deuses para adorar, como o dinheiro, o poder, os prazeres físicos. Todos nós somos programados para elegermos os nossos totens. Um tema tão grave como esse, precisamos recorrer e nos debruçar em ombros de gigantes. E eu recorro aqui mais uma vez, já fizemos isso nos Evangelhos online, ao Dr. Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras da história, escritor,
que foi internado durante a Segunda Guerra Mundial em 4 campos de concentração, passou inclusive por Auschwitz, o mais terrível deles, sofreu privações terríveis, se inspirou nelas para construir a sua teoria da logoterapia, que é um tipo de psicoterapia focada em ressaltar ao paciente os sentidos de suas vivências especiais, de sua missão pessoal. Não um sentido geral e abstrato da existência humana, mas das nossas vivências pessoais. O Dr. Victor ele gostava muito de citar uma frase de Nietzsche, um outro filósofo. Aquele que tem um porquê para viver consegue suportar qualquer como. O Dr. Victor escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, publicado em 1946, um livro de poucos mais de 100 páginas, uma leitura agradável, você pode conseguir na internet. Vendeu milhões e milhões de cópias. Neste livro ele relata a sua passagem pelo campo de concentração e as reflexões que lá fez. Suas reflexões se pautam muito em como extrair sentido do sofrimento, mas também falam muitas coisas interessantes sobre o sentido da vida. E ele começa trazendo uma outra estatística importante de um estudo que havia sido feito naquela época por uma pesquisadora chamada Annie Marie von Forstmeier, que destacou que 90% das pessoas que estavam viciadas em álcool, alcoolistas, relatavam uma falta abismal de sentido na vida. E 100% dos dependentes de outras drogas relatavam também em suas falas que as coisas pareciam sem sentido. Uma pergunta que todos fazemos em algum momento, perguntar pelo sentido da vida. O Dr. Victor, de cara ele já quebra um paradigma, ele nos recomenda pararmos de perguntar pelo sentido da vida. Mas, abre aspas, experimentarmos a nós mesmos como indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente, a cada hora, perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada, não através de discursos, mas através da ação. Assim, para o Dr. Victor, viver significa arcar com essa responsabilidade de responder às perguntas que a vida nos traz. E estas exigências, elas se alteram de pessoa para pessoa, de um momento para o outro. Portanto, o sentido da nossa vida não poderia ser definido em termos genéricos, mas de acordo com o que estamos sendo chamados a viver, com as perguntas que estamos sendo chamados a responder. E com relação ao forte papel que a percepção de um sentido exerce na prevenção ao suicídio, o Dr. Victor também se pronunciou. Ele que trabalhou num hospital de Viena, um hospital muito grande, ele trabalhava numa ala de pessoas com depressão grave, muitas delas admitidas após tentativas de suicídio. Ele chegou a calcular que tratou mais de 12 mil pacientes nessas condições. E no livro ele relata que uma das suas estratégias terapêuticas era lembrar a estas pessoas o quanto aquelas que haviam sobrevivido à tentativa de suicídio, passado algum tempo, indeterminado, às vezes pouco, às vezes um pouco mais, como elas haviam se demonstrado felizes por não terem conseguido êxito nessa tentativa. Porque aquele problema que as atormentava, a patologia que as perturbava mentalmente, as saídas que não conseguiam enxergar, aos poucos foram ficando mais claras. Mas o Dr. Victor ressaltava, para que isso aconteça, você precisa sobreviver a este dia, você precisa viver para encontrar estas respostas. Durante sua rotina no campo de concentração, o Dr. Victor aproveitava os momentos para ajudar os seus companheiros e 2 deles estavam manifestando muita vontade de ir até a cerca elétrica.
e dar um fim à sua existência. Muitos faziam isso. E o Dr. Victor, já utilizando suas técnicas de logoterapia, mostrou que, para o primeiro, um sentido que ele poderia encontrar em permanecer vivo era voltar a reencontrar seu filho, que o idolatrava e ansiava pelo seu retorno. Já o outro era um cientista e sua obra estava inacabada. Que sentido maior poderia ele encontrar em permanecer vivo para um dia finalizar esta obra que tanto beneficiaria a humanidade? E nesta vivência, num deles, para com o filho, no outro, para com a sua obra, está a beleza de que nós jamais podemos ser substituídos, somos únicos em nossas jornadas. E neste senso de unicidade, nos traz uma responsabilidade grande pela nossa sobrevivência. E nos traz a beleza de que somos únicos dentro das nossas relações. Somos seres únicos em todo o universo. E do nosso jeito, ajudamos a embelezar a vida e a criação divina. O próprio Dr. Victor estabeleceu uma relação com uma plantinha dentro do campo de concentração, porque ele sentiu que precisava se vincular, cuidar de alguém, que alguém dependesse ali de sua existência, porque ele também sofreu mentalmente de forma acerba. O Dr. Victor falava também num super sentido, ou seja, ele já traz em suas teorias que provavelmente há um super sentido insondável às nossas pequenas mentes humanas. Assim como os animais ao nosso redor não conseguem captar as dimensões humanas da vida, as nossas reflexões, nós também. Ele fala expressamente no livro, será que a humanidade é o último grau de evolução? Será que não existe algo maior, insondável às nossas mentes tão pequenas? Então, para aprendermos a aceitar isso, não nos debatermos demais em achar o sentido da existência, mas aceitarmos que somos pequenos muitas vezes para enxergar este sentido incondicional que com certeza existe. Nas palavras dele, o Logos supera a lógica humana. E aí lembramos de uma frase da escritora brasileira Clarice Lispector. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Vamos seguir com o nosso evangelho de hoje. Um abraço para vocês. Tchau. Olá. Espero que todos estejam bem em suas casas. Não somos um corpo com espírito. É justamente o contrário. Estamos vivendo uma experiência terrestre para acumularmos conhecimento, sabedoria e discernimento. Nossa meta como encarnados é evoluir. Evoluir o nosso espírito, que é infinito. A encarnação faz parte de um aprendizado. Não estamos aqui por acaso. Temos uma missão. E essa missão tem um prazo de validade. Cada um de nós recebeu um fluido vital, um estoque de combustível para cumprirmos essa missão. Mas não somos um corpo com espírito. É justamente o contrário. Por sermos espíritos em carne, encarnados, é que, como enfaticamente diz o André Trigueiro, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução do problema. Em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio
ou solução do problema. Muitas das vezes, pelo contrário, pelo espírito não estar mais encarnado, eles sentem mais cada vibração enviadas para ele e podem receber vibrações de rancor, de raiva, de mágoa, por aqueles que ficaram aqui na Terra sem entender a sua decisão de abreviar a vida. Além disso, como o fluido vital não se perde, ele ainda existirá. O espírito do suicida ainda estará ligado ao corpo, sentindo a decomposição dessa carne morta. E como suicida, levará sequelas espirituais do tipo de morte que resolveu escolher para abreviar sua vida, levando para as próximas encarnações as consequências dessa sua escolha. Porém, como diz o André Trigueiro, não devemos estigmatizar o suicida, mas sim o suicídio. Porque a nossa doutrina não admite penas eternas. O Deus que nós acreditamos não é o Deus punitivo, é o Deus do amor. E como nós não somos um corpo com espírito, é justamente o contrário. Temos o dever de, encarnados ou não, auxiliarmos nossos irmãos em dificuldade, sem rotular e sem preconceitos. Um irmão em depressão deve ser acolhido, mas todos nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é soberano. Nós só interferimos na nossa própria vida. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Para não utilizarmos o livre-arbítrio de forma ruim, exterminando essa chance de evolução que Deus nos deu com a encarnação, devemos entender que a dor e o sofrimento são partes desse processo evolutivo. Por isso, todos nós devemos nos nutrir espiritualmente. Nós devemos encontrar coisas que dão vitalidade ao nosso espírito, prestando atenção em nós mesmos. No livro Atenção, do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel, ele nos dá algumas dicas de como prestar atenção em nós mesmos, num capítulo intitulado Notas de Cada Dia. Então, todos os dias devemos. Convence-te que não existe males eternos. Toda dor chega e passa. O dia é sempre novo para quem trabalha. A desilusão de agora será bênção depois. A dificuldade é uma escola. Servir é um privilégio. Auxilia para o bem. Queixas não pagam dívidas. A paciência operosa realiza prodígios. Fala
acendendo a luz da esperança. Exerce a beneficência por dever. Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxílio. Agradeçamos as bênçãos que Deus nos concede gratuitamente. Muito importante recordar que na morte, todos encontramos, antes de tudo, aquilo que fizemos da própria vida. E, à frente de quaisquer obstáculos ou de quaisquer desenganos, não te esqueça de que o tempo de hoje continuará amanhã. E amanhã nós sempre podemos recomeçar. A noite sempre virá dia, o sol aparece depois da chuva. Esperança, meus amigos. Vamos nos apoiar para nutrir espiritualmente os nossos espíritos, na fé, num ombro amigo, numa prece, num colo de mãe, num pôr do sol, em algo da natureza, no trabalho comunitário, numa ligação para o CVV ou para qualquer outra pessoa, num livro do André Trigueiro ou de qualquer outro que nos tragam boas vibrações, ou numa mensagem do Evangelho. Afinal, a morte não existe. Não somos um corpo com espírito. É justamente o contrário. E devemos sempre lembrar disso. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. E tanto no plano espiritual como aqui, nós somos espíritos. E nós encarnamos por algum motivo. Então não podemos abreviar essa nossa vida. Que todos fiquem com a graça divina. Segue o Evangelho. Olá! Eu quero conversar com vocês hoje, partilhar algumas reflexões a partir dessa frase. A dor como uma lei de equilíbrio e de educação. No livro Viver é a Melhor Opção, uma prevenção sobre suicídio no Brasil e no mundo, do jornalista André Trigueiro, há um capítulo intitulado A Visão Espírita. É o último capítulo. E lá ele cita uma frase de Leon Denis, que é essa: a dor como uma lei de equilíbrio e de educação, necessária para a nossa evolução espiritual e que conta como o sofrimento como um agente de desenvolvimento para esse progresso. Essa frase ela é retirada do livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro nós encontramos outras reflexões também. A de que todos nós passaremos por situações de dores ou de sofrimento. O nosso espírito passa por situações assim justamente para o seu progresso. E que essas situações são benéficas, são benfazejas para aquelas pessoas que conseguem compreendê-las dessa forma. Ele cita exemplos de heróis, de espíritos elevados, onde justamente essa elevação moral ocorreu por conseguirem lidar com o sofrimento, já que o sofrimento abre as portas para todas as virtudes. É da forma como lidamos com o sofrimento que conseguimos fazer crescer em nós as virtudes. Então, partindo desse pressuposto de que a dor ela é uma lei de equilíbrio e de educação, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os sobreviventes do suicídio, que são aquelas pessoas, amigos, familiares, de pessoas que desencarnaram por meio do suicídio. O André Trigueiro, autor do livro Viver é a Melhor Opção,
todo dia ele faz o Papo das 9 pelo seu Insta. E num desses, ele disse de forma muito assertiva que nós não devemos condenar ou julgar os suicidas. Nós devemos conversar, discutir, combater o suicídio e estimular formas para que as pessoas que estão passando por uma dor que para elas nesse momento é insuportável, é desesperador, que elas possam buscar ajuda. Seja conversando com seus amigos, com seus familiares, seja ligando para o CVV, buscando ajuda nas instituições religiosas da qual faz parte, ou procurando o CAPES, procurando psicólogos, psiquiatras, que nós devemos fomentar essa rede de ajuda para essas pessoas. Aliás, fomentar uma rede de ajuda para nós mesmos quando nessa situação de dor. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa dor dentro do contexto dos sobreviventes e partilhar com vocês a leitura desse livro aqui. Foram deixados para trás, escrito por esse padre, Padre Lício de Araújo Vale. Eu gostei muito desse livro porque o padre vai contar sobre a experiência que ele tem na pastoral de parentes, de familiares que passam por essa situação, que é uma postura de não julgar, de não condenar e de acolher amorosamente essas pessoas que passam por uma situação tão delicada. E ele quis conversar também sobre a forma como Deus acolhe, a visão de Deus nas diversas religiões, incluindo na católica, perante o suicídio. E aí ele foi entrevistar representantes das religiões protestantes, judaica, islâmica, budista, a espírita, a umbanda, o candomblé. Ele foi conversar sobre o suicídio na perspectiva dessas religiões. E em todas ele viu que Deus é amoroso, que Deus acolhe, que Deus não condena. E em muitas já há a visão de que os suicidas eles estão dentro de um contexto de sofrimento, de dor, de angústia, um contexto com o qual eles não conseguiram lidar naquele momento da vida e que isso tudo atenua, mas sobretudo que Deus é misericordioso. É uma pesquisa muito bonita que ele faz conversando com representantes. Mas por que ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro porque ele é um sobrevivente. O pai dele morreu aos 13 anos, quando ele tinha 13 anos de idade, e falaram para ele que o pai morreu atropelado por um caminhão. Aos 18 ele descobre que na verdade o pai havia se jogado contra o caminhão. E aí ao longo de 5 anos ele passa por um processo de raiva, de indignação, de culpa e de perdão. E depois de se envolver no 4º acidente de carro, um amigo pede para que ele procure um psicólogo. E a partir da terapia, ele passa a ressignificar os passos do pai. Ele não pode calçar os sapatos desse pai, mas ele pode saber por onde ele andou. E ele vai resgatar essa história, conversando com a mãe, conversando com os irmãos do pai, conversando com os amigos. E ao resgatar essa história, ele descobre que o pai passou por muito sofrimento, um sofrimento que ainda carregava e do qual não deu conta. E aí ele pode ressignificar a sua própria história enquanto filho desse pai, compreender, acolher, perdoar. Só que ao longo desse processo, ele ficava muito angustiado com uma questão: e a alma do meu pai? Enquanto católico, ele ficava preocupado: o que acontece com a alma do meu pai? E aí ele foi conversar com o padre Rui, e eu vou ler para vocês o trecho dessa conversa. Padre, a igreja diz que quem se mata está no inferno. Meu pai se matou. Ele está no inferno? Nunca me esqueço do olhar terno do padre Rui e do que ele me falou. Eu queria convidar você a fazer uma viagem. Você topa? Claro, padre, vamos. Feche seus olhos, ele continuou. Imagine o amor de Deus como um grande oceano, o Oceano Atlântico. Imaginou? Respondi afirmativamente e ele prosseguiu. Agora imagine o desespero do seu pai, que deve ter sido muito grande a ponto dele tirar a própria vida. Imagine que esse desespero é uma gota de água. Imaginou? Agora,
Deposite essa gota, que é o desespero do seu pai, no oceano do amor de Deus. Deus é capaz de acolher e absorver o desespero do seu pai. Deus é capaz de, no seu amor, acolher aquela decisão e ter a ciência de que ele não estava inteiro para tomar essa decisão. Abra seus olhos agora. Eu obedeci e fui atraído pelo olhar do Padre Rui, que infiltrava o fundo dos meus olhos enquanto dizia: Filho, o amor de Deus é maior do que tudo, inclusive do que o desespero do seu pai. E aí eu fico pensando, que só nos cabe seguir o exemplo de Deus, acolher a nossa dor e acolher a dor do próximo, seja ela como for, seja o contexto no qual ela está inserida. Que nós não nos deixemos que o suicídio se torne um tema tabu a ponto de nós não acolhermos aquelas pessoas que sobreviveram a isso e que precisam conversar sobre isso, e que precisam ressignificar os passos daqueles que se foram, para poder acolhê-los, compreendê-los e amá-los. Que nós, enquanto espíritas, saibamos a nossa responsabilidade. E que nós, enquanto passarmos por dores que podem nos parecer insuportáveis, possamos lembrar também que a casa espírita é a nossa família, possamos procurar ajuda nela, por meio do acolhimento fraterno, mas que possamos também partilhar dessa dor com os nossos amigos, com os nossos familiares, procurar ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, que nós não deixemos que essa dor se torne um embotamento a ponto de nos calar, a ponto de nos limitar, a ponto de nos tirar a alegria de viver. Que nós lembremos disso, de pedir ajuda. E aí eu quero finalizar com um parágrafo aqui que ele escreveu. O tempo sempre é um grande aliado. Já se vão alguns anos que perdi meu pai e a vida trata de nos conduzir da melhor forma, trazendo novos significados para a dor. Um deles é a gratidão. Como padre, acompanhar o sofrimento de tantas famílias que vivem a dor e a tristeza do luto só é possível graças a essa experiência vivida. Escrever esse livro é, de certa maneira, elaborar essa dor e essa saudade e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância do amor que tenho e sinto por meu pai. Então, que nós possamos também ressignificar as nossas dores para acolher a dor dos nossos próximos e próximas. Obrigada e tenham todos uma boa semana. Olá! O mês que nós estamos atravessando, setembro, serve para refletirmos a importância da vida e a importância dos valores espirituais que nos fortalecem, Estamos enfrentando uma sociedade muito doente. Isso todos nós estamos vendo. Pessoas vitimadas num processo de tristeza profunda, de depressão, de conflitos psicológicos, conflitos existenciais. E aí quase todas essas pessoas, sendo dentro da casa espírita ou através de um acolhimento psicológico, a pergunta quase sempre é a mesma: qual o motivo que tudo isso está acontecendo? E quando a literatura espírita ela é consultada, a gente repara que o fator muito forte neste mundo que tem sinalizado para isso decorre do avanço do materialismo na nossa sociedade. E é importante a gente entender, porque às vezes quando nós, dentro da casa espírita, comentamos do avanço do materialismo, por estarmos dentro da casa espírita, falamos assim: graças a Deus eu estou longe disso. O materialismo é quando o material sobrepõe ao espiritual. Eu posso ser da casa espírita e durante esses 6 meses nunca ter ligado para uma outra pessoa, nunca ter ligado para os coordenadores e falar assim: vocês estão precisando de alguma coisa? A casa está fechada, vocês estão fazendo atendimento, o que eu posso ajudar? Eu não posso sair de casa, mas eu posso fazer alguma coisa. Mas a gente fala: não, só estou aguardando o centro voltar, que lá eu estarei.
todas essas manifestações nossas são manifestações veladas do egoísmo. Então o materialismo ele está forte em todo mundo, em todo momento. Um pouco tempo atrás, aproximadamente 200 anos atrás, nós tínhamos a presença muito forte da religião nos núcleos familiares. Então a religião ela tinha um papel muito importante que trazia consolo ao seio da família, né? A religião ela exercia um papel significativo na vida das pessoas. Então a gente às vezes tinha até aqueles comentários populares, né? Tô sofrendo, mas Deus está vendo, Deus me salva das minhas angústias, né? Eram às vezes comentários tão simples, mas que faziam uma lembrança nossa da conexão com Deus. Essa crença, ela gerava nessa sociedade antiga um aspecto muito positivo. Mas o tempo andou, as coisas mudaram muito e as religiões ficaram paradas no tempo. Então, o convite do consumismo, da felicidade a todo custo, do materialismo avançou, fez um convite à sociedade e a sociedade embarcou nesse convite. E a religião, como ela não se atualizou, ela foi ficando para alguns que ainda conseguem frequentar, conseguem manifestar essa ligação. Falando dos centros espíritas, que é a nossa praia, né? Essa geração nova, ela questiona muito e ela está em busca de um espaço que trabalhe com o espiritual, mas que saiba dialogar com as angústias que eles trazem e não com o julgamento do que eles trazem. A maneira que eles pensam, a maneira que eles agem, muitas vezes ao adentrar a porta de um centro espírita, eles são julgados e eles não voltam mais. E quando chega dentro da casa espírita, muitas vezes eles recebem aquelas máximas prontas, né? Então, assim, como considerar o Brasil coração do mundo, pátria no Evangelho, no caos que nós estamos vivendo, no fogo que está acabando com na nossa geração. E aí eles dizem assim, uma vez um jovem respondeu para um palestrante, enquanto ele fazia, levantou a mão e falou assim: para sermos a pátria do Evangelho, precisamos viver o respeito às diferenças, pelo menos por 100 anos. Aquele menino não era espírita quando levantou a mão, mas a vida sempre utiliza de corações sinceros para falar algumas coisas que nós precisamos escutar. Então, uma frase dessa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fora do contexto, as pessoas falam assim, não é possível. A gente precisa colocar isso no contexto, né? Como a gente pode ser um dia a pátria do Evangelho? E aí a gente começa a fazer considerações e ampliar a participação de uma casa espírita na sociedade em que estamos. Outro dia eu reparei numa polêmica infeliz de uma associação que é espírita também, as pessoas escrevendo sobre a polêmica, que cada um tem o seu pensamento, mas o que me chamou a atenção foi de centenas, porque eu digo centenas, porque eu fui contar, centenas de pessoas falando assim, né? Por isso que eu não acredito nas religiões, por isso que eu me afastei de qualquer religião. Outros falando, o espiritismo foi a minha última porta, desisto. Os religiosos, e foram falando, eram tantos, e aí a gente fala, é uma resposta a nós, dessa decepção que as pessoas estão tendo, dessa área nossa, filosófica, religiosa do espiritismo,
e ao mesmo tempo por eles não serem escutados, por não terem esse momento de fala, de diálogo, né? Mas isso é um assunto para outros evangelhos. Por que nós estamos falando? Porque nós estamos falando que o materialismo, ele tem sido uma ideia comum a muitas gerações. Nós temos idosos não mais ligados às coisas do espírito e ligados ao materialismo. E aí a gente começa também entrando nesse assunto da tristeza profunda, da depressão e do suicídio, que é um mês que nós queremos falar sobre isso. E a doutrina espírita nos orienta e nos alerta sobre o suicídio indireto. O que seria isso? O espiritismo mostra do risco dos suicidas inconscientes, aquele suicídio indireto. Isso acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais do nosso corpo físico, antecipando precocemente o nosso retorno à pátria espiritual. Então é quando a gente mina a nossa saúde inconscientemente. Eu gosto mesmo, eu como todos os dias feijoada, dobradinha, inconscientemente. É uma pessoa boa, mas ela não está preocupada com os efeitos da saúde. Mas esse espírito, às vezes, veio com um comprometimento, um planejamento de viver até 90 anos, mas está reduzindo 40% da sua encarnação pelas suas próprias escolhas. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, anota que o suicídio, ele não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente, apressando a extinção das forças vitais. Pode ser, então, o que nós estamos apressando a nossa morte? Os nossos excessos. Então, excessos de bebida, o tabagismo, ou qualquer outra droga, seja lícita ou ilícita, pode ser os nossos excessos alimentares, comprovadamente pela ciência, né, que é nefasto ao bom funcionamento do nosso metabolismo, né? Pode ser também o sedentarismo. Eu não gosto de caminhar, eu não gosto de fazer ginástica, mas o corpo precisa acordar para os últimos, pelo menos para os últimos 30 anos dele nessa encarnação. Chegou aos 50, às vezes a gente está naquela loucura de trabalhar, cuidar de filhos, chega um tempo que o corpo precisa ser alimentado para a gente atingir a nossa meta de chegada, né? Ou também a busca frenética da boa forma, com a carga de exercícios demasiadamente arriscada para a saúde e acaba também prejudicando e às vezes levando à morte. Esse é o suicídio indireto. Nesse livro aqui do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, na última parte do livro ele cuida da parte da doutrina espírita relacionada ao suicídio. E ele diz nessa parte do suicídio indireto, dizendo no livro Nosso Lar, que André Luiz é o personagem, diz assim: mesmo na condição de médico, André Luiz se descuidou em relação aos males do tabagismo, ao adotar um estilo de vida desregrado e boêmio, e na recorrência com quem perdia o autodomínio para dar vazão à explosão de cólera, percebeu-se em situação aflitiva no umbral, onde entidades igualmente desequilibradas o chamavam de suicida. Então esse é um tema que a gente queria tocar delicadamente sobre o suicídio indireto. Então a gente olha para a nossa vida e diz assim: é hora do espírito
sobrepor ao corpo. É a hora da nossa conexão com Deus. E temos muito mais coisas para conversar. Fique então com os nossos amigos. Obrigada. Boa noite, eu sou a Roberta, do Grupo Espírita Esperançar, e a gente essa semana está na semana do Setembro Amarelo, e a gente vai conversar um pouco em cima do livro do André Trigueiro, que os meus companheiros já devem ter falado para vocês, chama Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. É um livro muito rico, que vale a pena ser lido por todos nós. E eu vou fazer um comentário da parte que ele fala da importância da psicosfera. A gente vai falar da importância da psicosfera, mas para falar da importância da psicosfera, nosso planeta, ela tem a sua própria psicosfera. E o que é a psicosfera da Terra? É a resultante desse todo, de todos os pensamentos, de todos nós, da população terrena. Então vocês imaginam, nesses dias de hoje, né, as pessoas ligam a TV, veem uma notícia, as notícias não estão sendo muito boas, muita tragédia, e você se alimentando daquilo, como será a psicosfera da Terra, né? É preciso que a gente faça alguma coisa para melhorar a nossa psicosfera. A gente melhorando a nossa psicosfera, a gente está melhorando a psicosfera do planeta, né? Se cada um cuidar do seu quintal ali, a gente está melhorando toda essa energia, toda essa psicosfera da Terra. A gente pensa, dependendo se os nossos pensamentos são mais leves, a nossa psicosfera vai ser mais leve. Se os pensamentos forem mais pesados, a nossa psicosfera vai ser mais pesada. E por aí a gente vai fazendo as nossas escolhas. O Espiritismo ele é bacana por conta disso. Tudo está em você, né? São as escolhas que você faz. Você pode escolher do que você está se alimentando. Como você está aí com a sua nuvenzinha em volta de você, né? Tudo isso depende daquilo que te alimenta. Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, super cansado, você já lidou com pessoas de diferentes modos de pensar, de diferentes opiniões, você já subiu no ônibus, já desceu no ônibus, ou já ficou preso no engarrafamento, enfim, você chega em casa cansado. A primeira coisa que você quer fazer, tomar um banho, né, pra limpar aquilo tudo. Tudo bem, limpou, deu uma renovada. E aí, com os seus pensamentos, que já vêm carregados daquele dia puxado, o que você faz? Tem um jeito de fazer isso, né? A gente tem um jeito de melhorar também esse pensamento. Pode ser na hora do banho mesmo, você tá lá, à medida que você vai tirando a sujeira, você também vai pedindo para a espiritualidade que você consiga tirar aquele peso, aqueles pensamentos mais pesados, mais carregados, e faz uma prece, canta uma música que você gosta, pensa em alguém que você goste, num lugar bonito, né? E aí isso tudo vai estar ajudando a você melhorar aí a sua higiene física e a sua higiene mental. Bem, tomou banho, mas aí você vai assistir uma televisão, tá? Liga lá naquele programa policial e começa a escutar notícias e crimes e tragédias e fica ali, pronto, já foi, aquele pedido que você fez lá no banho, aquela limpeza energética que você fez, já foi, né? Porque você está de novo se ligando a pensamentos pesados. Então, assim, procura um programa bacana para assistir, um livro bom para ler, uma poesia no final do dia, né? Não vai sintonizar naquela coisa que vai te puxar de novo para aquilo que é pesado, né? Dessa maneira a gente vai
arrumando e arranjando a nossa psicosfera. Aí tem uma questão, a 459 do Livro dos Espíritos, porque a gente já falou que essa psicosfera é o pensamento de todos os espíritos, encarnados e desencarnados. A gente sabe que a gente está cercado por espíritos desencarnados, ainda que nós não os vejamos, mas eles estão, eles fazem parte aqui do nosso ambiente, né? Então, o pensamento deles também está influenciando essa psicosfera. E o Kardec faz uma pergunta, a 459, que diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, a gente se envolve naquela psicosfera, tá com os pensamentos pesados, já brigou, já alimentou uma discussão, já... O que acontece? Quem é que você vai associar a esses pensamentos? Que espíritos você vai carrear para o seu lado? São os espíritos que estão vibrando, sintonizando nessa mesma sintonia pesada. Aí você já embola, já fica embolado. O que é o espírito que está te fazendo pensar? O que é você? Por isso que a gente tem que fazer o possível para ir limpando essa nossa psicosfera, para as nossas associações serem com espíritos que tenham esse pensamento mais elevado, que tenham, que pensem mais positivamente, né? Tem uma psicografia do Chico, pelo Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida. Ele é super fininho, né? E ele é um livro valoroso. Eu recomendo quem quiser se aprofundar nessas questões do pensamento, da psicosfera, que leia esse livrinho. E no capítulo Associação, que a gente acabou de falar, dessas associações, com quem que a gente se associa, ele diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Vejam bem, a quem a gente está se associando? Seja com os encarnados e com os desencarnados, né? Quem é que a gente está trazendo para perto? Quem é a nossa companhia? Do que a gente está se alimentando mentalmente? A essas terapias na casa espírita, as terapias convencionais também, a própria pessoa precisa cultivar os bons pensamentos, né? Porque ela precisa cuidar da psicosfera dela. Então a gente está recomendando para aquela pessoa que está num estado depressivo, e a gente está recomendando isso para qualquer outra pessoa que não esteja no estado depressivo, para não acarretar essas coisas. Porque como a gente viu, a gente está mergulhado nessa grande atmosfera. E se a gente não se blindar, a gente acaba entrando de roldão nisso, né? Como é que a gente se blinda? A gente se blinda com prece, a gente se blinda com um passe, a gente se blinda com boas leituras, como a gente já falou, e tem uma blindagem que as casas espíritas recomendam, ensinam. A gente já teve até uma semana que a gente só falou sobre isso, o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma verdadeira limpeza energética na nossa casa. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, nem que seja somente nós, né? Não consegui juntar minha família, eles não levam a sério, eles não querem. Com o tempo eles virão. E se eles não virem também, você faz. Você acredita? Faz bem para você? Você sente o ambiente da sua casa melhor? Então continue a fazer, né? Você certamente não estará só.
Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente está amparada e a gente tem bons espíritos que querem colaborar, né? Há até notícias de que há uma luz quando você faz o Evangelho em casa. Há uma luz que beneficia até a vizinhança, quanto mais dentro da sua própria casa. Então a gente fala que o Evangelho no Lar é uma verdadeira faxina vibratória, né? E isso na casa, numa casa onde você tem um parente, uma pessoa que está mais depressiva, ela não precisa participar. Seria ótimo que ela participasse, mas muitas vezes ela ainda não tem ânimo, força. Então você faz, você pede. Aquela sua vontade, aquele seu fazer já vai estar melhorando. Então é uma da outra terapia recomendada pela Casa Espírita. A Espírita fala muito na reforma íntima, né? E renovando as nossas atitudes, a gente vai estar encaminhando a nossa reforma íntima. O Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se. Então, assim, se a gente primeiro se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Se a gente se cuidar da nossa psicosfera, a gente já vai estar bem para poder cuidar dos outros. A gente vai ser aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto, gostam de conversar. Por que a gente chega no Esperançar e sente já, ao adentrar o portão, a gente já sente um ambiente diferente? É a psicosfera daquele lugar. Tem gente cuidando, as pessoas vão ali por um pensamento comum, né? A gente faz preces, a espiritualidade está ali zelando pelo aquele lugar. Então a gente já sente um outro clima. É muito bem cuidado. A psicosfera desse ambiente é bem cuidado. Então, que sejamos nós essas pessoas também, que as pessoas gostam de vir conversar, gostam de vir consultar, gostam de estar perto, gostam de visitar, né? A gente pode estar colaborando com isso. Somos responsáveis diretos pela qualidade vibratória do nosso ambiente doméstico, razão pela qual nos cabe zelar pelo saneamento básico espiritual desse lugarzinho tão especial na Terra que podemos chamar de lar. Então, se cada lar, né, fizer lá o seu saneamento básico, olha como a gente vai estar contribuindo, né? Eu espero que a gente possa ter uma semana boa, né? Que os resultados desse Setembro Amarelo cheguem a vários cantos desse país, né? Que as pessoas se sintam responsáveis pelo seu ambiente espiritual e que a gente possa tomar as rédeas dos nossos pensamentos, porque estamos mergulhados nisso tudo, mas podemos fazer muita coisa por nós mesmos. Boa noite, muito obrigada. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão enquanto todo mundo espera a cura do mal,
e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de